Tobin vai tomar fazer um outro caminho. Primeiro é um caminho sério, né? Aliás, é um caminho que eu recomendo sempre para qualquer assunto teórico, mas em economia é uma boa recomendação. Não comprem facilmente o argumento do modelo, de qualquer modelo. Aumenta isso, cai aquilo, portanto o resultado é aquilo outro. Pensem como aqui está sendo pensado, como é que se dá exatamente isso? Como é que funciona? Como é que você imagina que funciona? Use a contabilidade, vamos dizer, uma preocupação jornalística, como é que isto ocorre? Quais são os fatos que se seguem a essa decisão que explicam o resultado que você quer que aconteça? Que é o que ele faz aqui. Ó. Aumenta a oferta de meios de pagamento, causa inflação. Mas como que funciona isso? Como é que aumenta a oferta de meios de pagamento? Será que é no porão do Palácio Planalto, um funcionário sigiloso imprimir dinheiro, ou na Casa da Moeda? Não é assim. É ou por uma política de open market ou por um déficit público. Agora, a questão terceira é como analisar o ativo moeda. Vamos colocar aqui C1. Características da moeda. Em relação aos outros ativos. Ele fala, todos os ativos têm um risco. E esse é um caminho que a teoria econômica e as finanças vão assumir a partir desse artigo aqui, a hipótese que o risco pode ser modelado através de uma distribuição normal. Nós supomos que o risco pode ser modelado assim, ó, com uma função deste tipo. Onde aqui são as frequências, as classes de frequência, que é a média, que é igual à moda. E ela é caracterizada por dois parâmetros, a média e o desvio padrão. A variância, sigma 2. Então, a moeda seria um ativo que tem risco zero. E os outros têm o risco dado por essas distribuições. Um alerta. Tem um alerta que fumar dá câncer, agora preciso fazer um alerta aos economistas. A gente sempre começa com uma hipótese simplificadora para facilitar nosso raciocínio, para facilitar a pedagogia desses modelos e acaba ficando com essa hipótese simplificadora. Uma distribuição normal é uma distribuição de eventos aleatórios sujeitos a um número muito grande de causas que podem provocar essa distribuição. Exemplo, o tamanho dos brasileiros do sexo masculino. Tem uma distribuição normal. Por quê? É explicado por genética, nutrição, outros fatores. Se puser num gráfico, a distribuição é normal mesmo. A altura média do brasileiro, imagina, 1,75. Metade dos brasileiros tem mais do que isso, metade tem menos. A variância é 2, então se eu multiplicar a média, se eu pegar a média e tirar menos 2 vezes a variância, eu vou chegar nos brasileiros mais baixos. E se eu multiplicar a variância por 2 e somar a média, eu vou chegar aos brasileiros mais altos. Haverá quase nenhum caso, muito poucos casos, nos extremos. Um homem de
1,20 m, ou um homem de 2,10 m, serão casos pouco frequentes. É uma distribuição normal. Os ativos de risco têm um determinado risco que supõe-se que segue a distribuição normal. A moeda não tem risco. Então, essa aqui é a probabilidade de ganhos de uma ação ou no valor de um título de renda fixa e assim por diante. A moeda não tem risco. Ele está analisando a moeda e outros ativos de risco. Ele está fazendo a hipótese que o risco dos ativos financeiros tem a distribuição normal. A mesma coisa, a expectativa média de vida dos brasileiros, que é 70 anos. Então, a maior parte dos brasileiros morrerá com 70 anos, primeiro. A média de vida, a maior parte quer dizer a moda, né? A média de vida de todos nós é 70 anos. Metade dos brasileiros morrerão com menos de 70 anos e metade com mais de 70 anos. Mas a maioria vai morrer com 70. Chata essa distribuição, mas ela funciona bem, é uma distribuição normal. A morte depende, a esperança de vida depende de condições sanitárias, alimentação, riscos de violência, acidentes, etc. E isso dá uma distribuição normal. As seguradoras usam a distribuição de esperança de vida para cobrar seguros de vida, para fazer os preços de seguros de vida para cada um dos brasileiros que procura comprar um. Então, o seguro de vida que eu faria se eu fosse fazer um novo agora vai ser muito mais caro que o de vocês, porque a minha expectativa de vida restante é muito menor. Né? Se eu fosse, eu poderia fazer essa distribuição para riscos de atividade. Se eu fosse um policial, o seguro de vida seria maior. O prêmio do seguro de vida. Funciona bem. Agora, para o mercado financeiro, ninguém sabe se funciona bem. Existem riscos de fenômenos especulativos, como nós estamos acabando de ver. Aí a distribuição não é normal. Existe um comportamento de manada, todo mundo seguindo as decisões de alguns líderes. Também a distribuição não é normal. Mas as teorias de finanças e a teoria do Tobin acabam supondo que a distribuição é normal. Os bancos brasileiros e do mundo inteiro passaram a ser obrigados a fazer modelos que prevêem o risco das carteiras que eles administram. São modelos que calculam o Value at Risk, VAR, o valor em risco. E usam a distribuição normal. É um modelo que o Banco Central obriga você a usar. Mas quem te disse que o risco é distribuído, a probabilidade de falência, de inadimplência ou de variação de preços é normal? Não é. Ou não precisa ser. Ou ninguém provou que é. Mas a ideia virou um conceito, ele é obrigatório. Quando fizeram agora, em 2011, um teste de como o que aconteceria com os bancos se houvesse eventos extremos, desvalorização cambial nos países onde eles estavam, um aumento da inadimplência muito grande, uma elevação da taxa de juros muito surpreendente. Fizeram cálculos de como os bancos, o balanço dos bancos reagiria a isso. O que aconteceria? São balanços muito complicados, tem ações, tem títulos na moeda 1, títulos na moeda 2, se desvaloriza a moeda 1 pela moeda 2. Além de ter no ativo isso tudo, no passivo tem moeda 1, moeda 2, moeda 3. Se muda a taxa cambial, muda a taxa de juros, como é que eles resistem? Esses testes são chamados stress tests, testes de stress. E eles são construídos supondo que a distribuição é normal. Mas não é. Mas não tem importância.
Quer dizer, tem importância, mas a importância não é levada a sério. Há um matemático, Mandelbrot, que tem um livro muito interessante, é um consultor financeiro, mostrando que a distribuição das variações de preço das ações, por exemplo, não é normal. Tem um outro padrão. Mas nós continuamos, não é distribuição normal. Aqui pode, porque é para facilitar as contas. No banco, toma cuidado, mas os bancos usam isso. Então, o Tobin, ele fala, tem vários ativos, ativo 1, ativo 2, ativo 3, por exemplo, que tem uma expectativa de ganho, vamos colocar aqui uma esperança de retorno R1 e uma variância sigma 1. Esse aqui tem uma esperança R2 e uma variância sigma 2. Esse aqui tem uma esperança de retorno R3 e uma variância sigma 3. Então, eu escolho entre esses, eu vendo a média e o risco. Quanto maior o risco, mais retorno eu quero. E quanto menor o risco, menos retorno existe. E a moeda, que tem um retorno zero e variância zero. O retorno desses ativos é correlacionado. Ou seja, ele é uma função da variância dele mesmo e da covariância com os outros dois. 2 e 3. Covariância com os outros dois. 1 e 3. E aqui, covariância com 2, 3, 1 e 3, 1 e 2. Ou seja, o retorno depende da variância dele mesmo e como é que ele está correlacionado com os outros. Sabem todos o que é covariância? É como é que um evento varia em relação à variação do outro. A correlação da covariância que nós calculamos a correlação. Então, se eu comprar a ação da Vale e também comprar minério de ferro na Bolsa de Mercadorias e Futuros, eu estou comprando dois ativos financeiros, direito de comprar ferro e ação da Vale, que são positivamente correlacionados. Tá certo? Sobe o preço do ferro, do minério de ferro, sobe o preço da Vale. Cai o preço do ferro, cai o preço da Vale. A covariância é positiva. Não sugiro que comprem isso. Compra um ou outro. Se eu comprar ações da Vale, que é minério de ferro, e ações de uma siderúrgica, pode ser que a correlação seja negativa. Sobe o preço da Vale, sobe o preço do minério de ferro, cai o preço da ação da siderúrgica, porque o minério de ferro ficou mais caro. E ao contrário também, cai o preço do ferro, a ação da Vale cai, a ação da siderúrgica sobe. Aí a covariância é negativa. Se a covariância é negativa, o risco é menor. Está certo ou não? Por que é menor? Porque quando eu ganho, quando a Vale sobe, eu ganho aqui e perco um pouquinho aqui. Quando esta aqui sobe, essa daqui cai, eu ganho aqui e perco um pouco aqui. Estou diminuindo o risco. Estou fazendo uma diversificação do portfólio. Existe um portfólio ótimo, deixa eu colocar aqui, que tem o menor portfólio. Ótimo. Que tem a variância mínima. Eu componho vários títulos de forma a
obter o maior número de correlações negativas, eu tenho um portfólio ótimo. Ele supõe, as pessoas maximizam a utilidade. Agora, como é comportamento do público. Ele está construindo uma teoria econômica para a demanda de dinheiro. Para construir essa teoria, ele tem que começar dos princípios gerais da teoria econômica, maximizar a utilidade. Ele imagina que o público maximiza uma utilidade que tem como argumentos a taxa de retorno e a variância. Maior taxa de retorno possível e menor variância possível. Graficamente, ele faz um gráfico. Média, retorno média, e aqui variância do retorno. Aqui ele coloca a curva de possíveis portfólios. É uma curva que tem essa forma. É uma região que tem esta forma aqui. Possíveis. Há portfólios que eu tenho mais risco e o mesmo retorno. Esse não é um portfólio ótimo. Os portfólios ótimos estão aqui, ó. Enquanto isso daqui for crescente. O portfólio ótimo está por aqui. Eu posso comprar só ações de siderúrgica, só ações de minério de ferro, são níveis de possibilidade inferiores. Aqui é o máximo retorno com essas variâncias. E aqui eu ponho o retorno, o ativo moeda, que tem retorno zero e variância zero. Então, as possibilidades de composição de retorno e risco são dadas por essa linha. Combinação de dinheiro com os melhores portfólios possíveis. Aqui está a curva de utilidade do indivíduo entre média e retorno. Este indivíduo retém uma determinada quantidade de dinheiro, que dá um retorno zero, e uma determinada quantidade de ativos com risco, e escolhe esta posição. Então, ele justificou por que alguém reteria moeda, além da justificativa que ele apresentou anteriormente, a demanda de moeda para transações como uma função dos juros e do custo de transação. Ele apresenta agora uma demanda de moeda como uma demanda associada a risco. Isto é apresentado no artigo consagrado chamado Liquidity Preference has a behavior toward risk. Ele, junto com um outro cara famoso, que eu esqueci o nome, colocam aí o pilar da teoria das finanças que devem ter estudado em outro curso ou vão estudar no MBA ou num curso de administração de empresas. É a partir dessas hipóteses que o risco tem a distribuição normal, caracterizada por dois parâmetros, média e variância, que as pessoas pretendem obter maior retorno com o menor risco possível. Certo? Neste mundo, a moeda representa o ativo sem retorno, mas com risco zero. Essa linha aqui mostra a composição entre este ativo e a moeda. Cada ponto aqui é aqui, veja, retorno baixinho e risco baixinho é muita moeda. Aqui, essa linha continuaria, né? Aqui, assim, é muito risco e pouca moeda. Tá certo? Aqui é uma curva de indiferença de um indivíduo qualquer. Mas ele está mostrando como se derivaria uma demanda de moeda em função do risco, que é uma característica essencial do mercado de ativos financeiros. Tá certo?
com uma hipótese simplificadora que eu, como uma nota de rodapé, é uma hipótese simplificadora perigosa e que está sendo usada para avaliar o risco dos bancos e das instituições financeiras oficialmente. Quem disse que o risco tem a distribuição normal? O Tobin, mas ele não falou que é normal, ele suponha que é normal. Para fazer a explicação dele. Ele podia supor uma outra distribuição com 4 parâmetros, porque a normal é definida por 2 parâmetros, média e variância. Existem outras distribuições definidas por vários parâmetros, média, variância, momento terceiro grau e assim por diante. Assimétricas. E quem tiver interesse, gostar de matemática, Maldenbrot é o sujeito que propõe e analisa outras distribuições. Muito bem, aqui está a demanda de moeda, não caiu do céu. Agora, ele precisa ver como é que essa demanda de moeda e como é que esse ativo se comporta num modelo de equilíbrio geral, ou seja, quando comparado, como é que eu analiso os efeitos da política monetária? Eu coloco mais moeda e tiro títulos da dívida pública. O que acontece? Você tem que saber o que acontece com as taxas de juros e preços de todos os outros ativos. E eles podem ser ativos complementares ou substitutos entre si. Qual é o resultado dessa modificação na oferta de ativos financeiros promovida pelo Banco Central? É isso que nós vamos ver na próxima aula, porque é uma visão mais longa. Para não perderem onde estão, nós estamos discutindo monetaristas e neoclássicos, agora tem um neoclássico aqui propondo uma teoria rigorosa para a moeda. E a moeda como um ativo financeiro que concorre com os outros e não como um passe escolar, ou um token, ou um vale-refeição, que é a visão que os clássicos teriam. Da moeda como meio de pagamento e não como unidade de conta e reserva de valor.